Além das queimadas na Amazônia, bioma que em 2020 teve uma área afetada 34% maior do que no ano passado, segundo dados do INPE, outro bioma vem demandando grande atenção, e é o Pantanal. Este é o nosso assunto em destaque hoje. Houve um aumento muito significativo dos focos de incêndio este ano em relação aos anos anteriores. E o governo federal tem feito pouco para coordenar as ações de combate a essas queimadas. É sobre isso que vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Por que este ano os focos de queimadas subiram tanto? Então, Roxane, para a gente ter uma ideia, né, da tragédia que se abate sobre o Pantanal, eu fiz um levantamento do número de focos de queimada entre 1º de maio e 1º de setembro, desde o ano de 2010 até o presente ano. Na média, se nós pegarmos uma média de 2010 até 2019, o número de focos atualmente verificado no Pantanal, ele é 440% maior do que essa média entre 2010 e 2019. O ano passado nós tivemos um número bastante significativo, foram 2.502 queimadas, novamente, comentando, entre 1º de maio e 1º de setembro, porque, infelizmente, né, o mês ainda está em curso, essas queimadas ainda devem persistir. Depois, mais para o final do mês, início de outubro, a gente pode fazer uma nova reavaliação. Entre 1º de maio e 1º de setembro do ano passado, nós tivemos 2.502 focos. Esse ano, nós tivemos 8.501. Houve ano, por exemplo, em 2011, foram 520 focos, 2013, 646, 2014, 269, 2018, 539, e esse ano nós estamos com 8.501 até o presente. Então nós temos uma tragédia muito grande sobre o Pantanal. E duas questões básicas explicam o que está acontecendo. A primeira delas é um desmonte que ocorre no Ministério do Meio Ambiente desde o início do ano passado. Toda a estrutura de fiscalização ela passou por um desmonte bastante significativo. Nós tivemos ações que foram criticadas abertamente pelo governo federal, né? O presidente Bolsonaro criticando ações de fiscais do IBAMA contra o desmatamento. Uma prática que era aprovada em lei, por exemplo, era a inutilização de equipamentos utilizados para a realização do desmatamento. Então, um trator que estivesse sendo utilizado para o desmatamento, ele deveria ser queimado, porque isso realmente impossibilitava uma nova utilização desse equipamento, tendo em vista que a remoção do equipamento, né, da mata até uma cidade, muitas vezes é trabalhosa e é um custo com o qual o IBAMA não consegue arcar. Então, a lei autorizava que esse equipamento fosse queimado. O presidente Bolsonaro passou a criticar esse tipo de ação. Então, os equipamentos, eles falam, não, você não pode inutilizar o equipamento. Obviamente que, ato contínuo, a fiscalização indo embora, esse equipamento voltava a ser utilizado para a promoção do desmatamento. Então, nós temos uma situação institucional onde as críticas ao combate, né, as críticas às ações de fiscalização, elas foram feitas e vêm sendo feitas de maneira aberta. Nós tivemos um desmonte dessa estrutura de fiscalização, então isso dá uma espécie de carta branca a quem queira desmatar. Por outro lado, nós temos uma situação climática muito peculiar, porque nós temos uma seca muito forte na região do Pantanal. Nós estamos numa fase de transição climática entre um El Niño, que estava o ano passado, e um Laninha, que começa a se verificar agora, e essa fase de transição ela vem promovendo uma redução significativa na quantidade de chuvas na região. Isso tem atrapalhado muito, inclusive o combate às queimadas. Então, nós temos uma situação dupla, ou seja, nós temos uma situação climática que favorece a proliferação dos focos, e nós temos uma situação institucional onde houve um desmonte da estrutura de fiscalização e há uma crítica aberta em relação à fiscalização quando ela é efetuada, né, de maneira correta.
E as mudanças climáticas, né, professor Pedro? Explica um pouco o que isso tudo que está acontecendo agora tem em relação às mudanças climáticas. Então, Roxane, nós já comentamos, né, em diversas ocasiões, e há vários pesquisadores da USP que se debruçam sobre o tema, demonstrando que o desmatamento na Amazônia, ele tem feito com que as chuvas na região centro-oeste, na região sudeste, região sul, elas diminuam. Por quê? Nós temos uma umidade que vem do Oceano Atlântico, essa umidade precipita sob a forma de chuva na floresta amazônica, e as árvores de grande porte, elas drenam essa umidade, né, das chuvas do subsolo profundo e repõem essa umidade na atmosfera, e esse ciclo ele vai se repetindo, e esses ventos, né, são os ventos alísios que empurram a umidade do meio do Atlântico para a selva amazônica. Quando eles encontram os Andes, eles vão circundando os Andes pelo lado interno, levando essa umidade por esse caminho, né? Região centro-oeste, parte central do Brasil, região sudeste, região sul, isso chegando a Uruguai, Paraguai, norte da Argentina. Então, essa redução do volume de chuvas, além dessa questão de transição climática entre um efeito, né, do fenômeno Enso, né, que você tem uma fase Laninho, uma fase El Niño, nós estamos numa fase de transição. Além dessa fase de transição, ela colaborar para isso, nós temos uma redução do volume de chuvas que vem da Amazônia em decorrência do desmatamento. Há vários trabalhos que demonstram isso. Isso é um assunto que já vem sendo bastante discutido ao longo dos últimos anos, só que o governo está muito longe de ser sensibilizado por essas questões científicas. Então, nós temos também uma redução bastante significativa das chuvas, né, na região central, na região do centro-oeste, região do Pantanal, em decorrência também do desmatamento que ocorre na Amazônia. Então, tem uma relação direta com as mudanças climáticas. Como eu já disse em outras ocasiões, as mudanças climáticas elas não são uma aposta para o futuro, elas já são uma realidade. E uma das consequências é o que a gente está vendo esse ano, infelizmente, no Pantanal. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Tem o canal no YouTube que você também pode acompanhar, compartilhar. Lá publicamos, assim como no Jornal da USP, os nossos bate-papos semanais, O Ambiente é Nosso Meio. Fácil, você pesquisa, acompanha e compartilha. Muito obrigada, professor, pelas explicações e até a próxima semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.